Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a relação disso aqui, ó. O que é que tem a ver uma maçã com uma água? Então a gente vai estar conversando com vocês, que é um assunto importante demais para vocês, pessoal, principalmente para canário que está em muda de pena, tá certo? Antes de mais nada, quem não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador, proprietário do Canário Recife. Aqui eu desenvolvo conteúdos voltados para você, com manejo, com foco no manejo voltado para a canaricultura, tá certo? Então, meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam cada vez mais, vivenciem minha criação, como vocês estão vendo aqui, os canários todos em muda, do meu outro lado, gaiolas vazias, mantendo aquele vazio sanitário tão importante, tá certo? Então a gente vai conversar com vocês hoje sobre isso. Espero que vocês sejam bem-vindos, que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curta e compartilha, para fazer com que esse e outros vídeos que a gente tem voltado, como eu falei, para a canaricultura, atinja o maior número possíveis de seguidores que amam canários, assim como nós, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar. Qual é a relação que a gente tem entre uma maçã e uma água propriamente dita? Pessoal, o que é que a gente precisa ficar atento? Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês no mês de dezembro. Aqui as aves estão em muda, tá certo? Muda muito forte, inclusive. O sol está muito escaldante. Quando a gente fala altas temperaturas, insolação, normalmente a gente fala tem relação com a baixa umidade. E aí é que está o problema, que a gente precisa ficar atento, tá certo? Muda de pena, pessoal, normalmente as aves, elas ficam mais debilitadas, a necessidade nutricional de absorção de nutrientes é maior e principalmente a questão de hidratação, pessoal. A questão de hidratação vai ser o ponto fundamental para você manejar, para você manter a qualidade dessa ave sempre saudável, tá certo? Então, o que é que eu coloquei aqui? Eu coloquei alguns alimentos que são ricos em nutrientes e principalmente vai dar uma hidratada no seu passarinho. A exemplo aqui a maçã. Gosto muito de fornecer maçã para meus canários, tá certo? Por mais que maçã seja relativamente caro, um alimento caro, vale a pena a gente fazer o esforço de fornecer maçã para os canários. Excelente fonte de nutrientes e ótima fonte de hidratação dos canários, tá certo? Outras coisas que a gente poderia estar oferecendo em relação a frutas que são ricas, frutas ou verduras ou até legumes que são ricas em questão de hidratação. Pepino você pode estar fornecendo aí, tá certo? Tanto faz o brasileiro como aquele pepino chinês que a gente chama que é aquele mais fininho. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fornecer aqui é laranja, pessoal. Eu gosto muito de fornecer laranja. Se vocês fornecerem laranja, você vai notar que os canários, eles vão gostar tanto de laranja que eles vão ficar se lambuzando na laranja, querendo como se fosse se banhar. Então, excelente fonte nutricional, rica em vitamina C, como todo mundo sabe, e vai ajudar a estar hidratando seu passarinho mais ainda, tá certo? Existem outras situações, tá? Só um detalhe, a laranja, a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Se você pensa em concurso, quando o canário vai se banhar, pode acontecer de manchar, tá certo? O canário e você precisar lavar esse canário, ficar dando constantemente banho nele para soltar o líquido da laranja que fica impregnado, tá certo? Se você não pensa em competição, ou então você pensa em competição e já são adultos que não vai para campeonato, pode fornecer laranja, normalmente que vai fazer muito bem, tá certo? Outra fonte de nutrientes riquíssima e que vai ajudar na hidratação é o couve. O couve também, principalmente aquela situação do caule, ali é rico em hidratação, rico em líquido e vai ajudar. Tá certo? Uma outra fonte que nesse momento é fundamental é a farinhada, pessoal. Se vocês puderem fornecer farinhada úmida, vai ajudar muito os seus canários, tá certo? Eu particularmente não gosto de fornecer farinhada seca, porque o desperdício é muito grande, tá bom? Eu só forneço farinhada úmida e levo ele aí durante todos os períodos do ano. E por último, pessoal, a água. Por que eu coloquei aqui um borrifador? Porque nessa situação, pessoal, é diferente do banhar os passarinhos. Normalmente eu coloco banheiras para os passarinhos se banhar, tá certo?
mas a gente sabe que a banheira a gente não pode utilizar frequentemente, assim, aliás, não é que não pode, que não é bom a gente usar frequentemente, por exemplo, todo dia. Por quê? Tem a questão do passarinho, que ele precisa secar a plumagem e precisa soltar aquele brilho, aquela gordura natural que vai ativar o brilho do passarinho, tá certo? Então, assim, não é bom a gente dar banho no passarinho todo dia. Mas o que é que eu faço com isso aqui, com o borrifador? Eu pulverizo todo o ambiente aqui do criatório e dou uma passadinha, um leve espirro de borrifado de água nas voadeiras, só para deixar o ambiente mais úmido, tá certo? Eu não vou borrifar diretamente nos passarinhos. Isso eu faço na questão do banho. A intenção disso aqui é borrifar o ambiente e só dar uma olhadinha para refrescar os passarinhos, tá certo? Então, eu utilizo isso aqui todo dia. Aqui eu utilizo todo dia. E banho de banheira, nesse período, eu procuro dar banho de banheira 2 vezes, no máximo, por semana, nesse período de muda de pena, porque vai ajudar a soltar aquelas penas velhas e vai ajudar na eclosão das novas penas, tá certo? Então, assim, é o manejo que eu faço aqui, a gente precisa estar ligado nisso. Outra coisa a respeito da água. Muitos criadores gostam de colocar vinagre de maçã na água. Por exemplo, colocar 2, 3 pinguinhos do vinagre de maçã. Não tem problema nenhum. Eu já fiz isso, tá certo? Hoje em dia eu não faço mais, mas já fiz e não oferece risco nenhum. Claro, desde que a quantidade seja pouca, tá certo? Vinagre de maçã, inclusive, ele combate ácaros, principalmente ácaros de pena. Agora, lembrando, ele vai combater aquele passarinho que já não está infestado. Por exemplo, um ácarozinho ou um piolho de pena vai para aquele passarinho. Se ele não tiver infestado, a água tiver com um vinagre de maçã, realmente vai evitar. Agora, se o passarinho já estiver infestado, ele não vai evitar. Muita gente utiliza ele pensando que é repelente, mas não é, tá certo? Então, vamos saber o fundamento correto relativo à água com vinagre de maçã, tá bom? Um vídeo simples, um vídeo curto, mas muita informação boa deixada aqui para vocês, tá bom? Então, utilizem isso aí. Tenham cuidado nesse período de muda de pena. É um período, como eu já falei, que fornece risco para os seus passarinhos. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até mais, pessoal.